Noções de geometria. Na geometria, nós temos figuras que são chamadas de planas e nós temos também as figuras que são chamadas de espaciais. Então você tem que ter uma noção entre as duas figuras para poder entender como é que funciona essa situação. Vamos lá. Bom, nós temos aqui um exemplo da bandeira do Brasil, mal desenhada, né? Fiz meio que à mão, mas imagina a bandeira do Brasil aberta. Suponhamos, né, que ela seja uma figura plana, então por isso que a gente considera ela como uma medida de uma figura, ou melhor, uma figura geométrica plana. Ó, que beleza, perfeito. Agora se imagina um cilindro. O que um cilindro lembra a gente? Um cilindro nos lembra que é uma figura espacial. Professor, dá um exemplo aí de um cilindro que exista, né, que a gente pode ter uma ideia. Uma lata de tinta, aquilo ali é um cilindro. Uma lata de Nescau, aquilo ali é um cilindro. Então, como ela tem uma forma, né, determinantemente espacial, logo essa figura é chamada de figura espacial. Só que em relação às figuras espaciais, nós temos os vértices, que são as pontinhas, nós temos as faces, que são as partes, né, que compõem essa caixa, vamos chamar de caixa de leite, né, que na verdade ali é um paralelepípedo. E essa parte lateral que é chamado de aresta. Desenhado, muitas vezes não dá para a gente poder entender teoricamente, mas eu vou dar um exemplo desta caixa aqui. Essas pontas que nós temos na caixa são chamadas de vértices. Então, todas as pontinhas numa caixa são chamadas de vértices. Esse lado aqui, né? Essa parte aqui, ó, da caixa, essa parte aqui, essa aqui, a gente chama de aresta. E as partes que, como essa aqui, por exemplo, essa aqui, né? Que se aqui tivesse fechado, seria essa também aqui. Essa outra parte aqui, a gente chama de face. Então, toda figura geométrica espacial normalmente possui face, vértice e arestas. Algumas vezes somente a face, como na forma redonda, no caso cilíndrica ali, né? Agora veja bem, quando a gente abre essa caixa, imagina que eu estou abrindo ela, você tem o que chama de área lateral, que é a lateral da figura, e você tem a área da base, onde você coloca ela em pé, né? Tanto assim quanto assim. Então a gente chama de base. Logo, uma figura espacial é composta de área lateral, ou seja, toda essa parte lateral da caixa, e aonde você coloca a caixa, né, a base, é chamada de área da base. Logo, se a gente tem área lateral mais área das bases, porque não é uma base só, são duas, você vai ter a área total da figura. Matéria essa que é mencionada no ensino médio e a gente está correndo para alcançar lá o ensino médio através da matemática começando do zero, que é o nosso curso. E continuando, né, a gente tem, em relação à geometria plana, o ponto. O que é um ponto? O ponto é onde é determinado pela passagem de infinitas retas, né? Várias retas passando, até me lembro uma estrela, né? A gente tem um ponto que coincide, né, todas as retas que atravessam esse ponto. E a gente tem a relação com reta. O que é reta? Reta, no caso, é uma linha que determina dois pontos, né, ou mais. E aí você tem uma reta que a gente tem o ponto aqui, ó, a reta B, né? Ou também chamada de reta R em relação a essa situação azul.
Semirreta você tem, a semirreta é determinada de um ponto. Ela parte por um ponto determinado e chega a outro ponto. Logo a gente tem aqui, na verdade, a semirreta B. Segmento de reta, ela parte de um ponto e chega no outro e finaliza. Então, torna-se um segmento de reta, no caso, segmento de reta AB. As retas, elas podem ser paralelas, ou seja, uma do lado da outra. Por isso que quando a gente tem o sinal de igual na conta, são duas retas paralelas iguais. Por isso que o sinal é chamado sinal de igual na matemática. Então, duas retas, elas podem ser paralelas. A gente tem a reta R e a reta T. Elas podem ser concorrentes, ou seja, em algum momento uma passar por cima da outra, ou seja, elas estão concorrendo entre si. E também temos retas concorrentes sendo perpendiculares, ou seja, eu tenho duas retas e quando elas se atravessam, forma 90 graus em determinado ponto, ok? E as retas também podem ser chamadas de coincidentes. Quase que eu não falei. Coincidentes. O que é coincidente? Por exemplo, a reta T, que é verdinha, é igual à reta R. Então, elas são coincidentes porque passa uma por cima da outra. Coincidentes, né? E também em relação aos planos, também existe planos. O que é plano, professor? Você está pisando em um plano, você não está no espaço. Então, isso é chamado onde você pisa de plano. Logo, eles podem ser coincidentes, ou seja, um plano está sobre o outro e ambos são iguais, então são coincidentes. Também tem planos paralelos, ou seja, dois planos que, por exemplo, o plano de cima passa aqui, o de baixo passa aqui, mas eles nunca vão se encontrar. Então, eles são paralelos. Então, planos paralelos. Os planos também podem ser secantes, ou seja, eu tenho um plano e aí vem outro e atravessa ele. Então é chamado de secante. E existe o secante perpendicular, aquele que forma, quando passa por um determinado ponto, forma 90 graus em um ponto comum, então é chamado de secante perpendicular. E em relação aos pontos, quando nós temos uma determinada reta, infinitos pontos, esses pontos se chamam colineares, ou seja, fazem parte da mesma reta. Então, aqui eu quis mostrar para você uma introdução, né, tendo uma noção da geometria, o início da geometria, ok? Tanto na parte espacial quanto plana. E aí a gente vai destrinchar mais um pouco falando sobre a geometria plana e espacial aqui no Matemática Começando do Zero. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Não esquece de estar compartilhando esta videoaula nas suas redes sociais, Facebook, WhatsApp, Twitter, Pinterest, o que for. Esteja compartilhando e convidando seus amigos para assistir essa videoaula, porque ela é muito produtiva e que possamos alcançar mais gente. Porque estamos aqui, né, lutando por uma educação de qualidade gratuita via rede social do YouTube, a nossa maravilhosa plataforma, ok? Um grande abraço, e muito obrigado e valeu! Tamo junto, conta comigo porque eu conto com você.